O Espírito Santo inspira nosso coração para orar. Nós não sabemos orar como convém, mas uma coisa é certa: se você não abre a boca, o Espírito não inspira. Não é uma meditação, é uma guerra. Existem demônios, existe Deus, existe céu, existe fé. Deus se move quando você ativa a sua fé. Dádiva de Deus, mas você precisa corresponder. Vamos ativar a nossa fé. Significa, vamos confiar em Jesus para que Ele mova nesse lugar. Vamos pedir mais dEle, mais dEle. Se Ele desce sobre nós, tudo muda. Se Ele desce sobre nós, é um novo dia. Se Ele desce sobre nós, é uma nova igreja. Se Ele desce sobre nós, é uma nova geração de pregadores. Deus quer restaurar a esperança de um verdadeiro derramar do Espírito Santo, não de livro de história da igreja, e nem de profecia do que um dia vai acontecer. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhor, por que não hoje? Senhor, por que não aqui? Senhor, por que não conosco? Verdadeiro derramar do Teu Espírito, por que não, Senhor? Por que não, Senhor? Por que não, Senhor? Senhor, nós somos pobres, precisamos da riqueza celestial. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito Santo. Abra sua boca, fala com Ele. Fala: Jesus, manifesta a Tua presença aqui. Ei! Manifesta a Tua presença aqui. Por que não hoje? Por que não aqui agora? Deus está levantando homens e mulheres de oração que não aceitam não como resposta. Enquanto não verem Deus descendo sobre sua geração, empoderando o seu povo para pregar o Evangelho, não vão parar. Vamos, não pare. Isso aqui não é um cultinho, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma guerra. Eu cansei de ir para lugar para ter que incentivar crente a existir e viver. Você está vivo, você tem o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir em intercessão pela igreja, intercessão pelo povo de Deus, intercessão pelo mover. Vamos pedir por mais da presença, mais da presença, mais da presença. Vamos, levante sua voz. Você não precisa de mim, levante sua voz. Vamos. Libera a tua presença, Senhor. Uma manifestação maior, uma manifestação maior, uma revelação maior, uma revelação maior, uma revelação maior, uma revelação maior. Ei! Revelação maior. Chacataralabacataralai. Ei! Revelação maior. Revelação maior. Revelação maior. Revelação maior. Senhor, o Senhor prometeu em Joel que derramaria do Teu Espírito sobre os Teus filhos e Tuas filhas, e eles profetizariam. Senhor, nós oramos, cumpre em nome de Jesus a promessa e a profecia de Joel sobre nós aqui, em nome de Jesus. Vamos cantar isso, vamos orar isso. Ele prometeu derramar o Espírito. Derrama o Teu Espírito aqui sobre nós.
Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui sobre nós. Derrama o teu espírito aqui. Vamos pedir por isso. Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito, Senhor. Pedimos por uma medida maior. Pedimos por um aumentar da unção. Derrama teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui sobre nós. Sim, Senhor. Sim, derrama, Senhor. Em Joel, no capítulo 2, do versículo 1, diz: tocai a trombeta em Sião e dai alerta no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando, já está perto. Muito antes do Senhor anunciar um derramamento do Espírito, alguns versículos depois, primeiro ele fala algo. Eu quero que toquem a trombeta. Eu quero que anunciem algo para o meu povo. Eu quero que alertem o meu povo. Alertem o quê? Que o dia do Senhor está vindo. O dia onde o rei virá com vingança para retribuir com ira a todos aqueles que não serviram ao Senhor. E ao mesmo tempo, esse mesmo rei, esse mesmo Messias, vem para restaurar todas as coisas e fazê-las como elas deveriam de ser desde o início. Deus vai sacudir a terra em breve, porque Satanás não quer que esse dia chegue. Deus vai fazer uma pressão tremenda na terra. Ageu, repetindo em Hebreus, fala sobre abalo. Mais uma vez abalarei, o Senhor diz. Deus está para abalar Israel. Deus está para abalar as nações. Deus está para abalar a igreja. Mas a questão é a seguinte: quem vai anunciar isso antecipadamente? Não são simplesmente alguns profetas. Deus está convocando uma igreja profética, uma comunidade profética, que anuncia o dia do Senhor, que calcula o custo da vida baseado no dia do Senhor. Eu sinto que você e eu, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele aumente a sensibilidade profética no nosso espírito, a sensibilidade ao dia do Senhor, a sensibilidade à urgência missionária diante do dia do Senhor, a sensibilidade de santificação diante do dia do Senhor, a necessidade de aumentar o nível de oração diante do fato de que o dia do Senhor está vindo. A Bíblia fala em 2 Pedro, no capítulo 3, que muitos vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio. Mas Pedro responde que esses homens, essas pessoas, propositalmente ignoram que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem tardia, mas Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham se arrepender.
Deus está tendo muita paciência, mas tem muito escarnecedor hoje por aí. O primeiro grupo de escarnecedor e o mais perigoso se chama o evangélico que não acha que a volta de Jesus é um assunto importante. A volta de Jesus é o assunto mais importante da Bíblia. Se não houvesse a volta de Jesus, a cruz não teria sentido. O sentido da cruz é para que haja um povo para Ele quando Ele voltar. Se Ele não fosse voltar, a cruz não teria sentido. Assim como a ressurreição não teria sentido diante da cruz. Irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo mexa com o nosso interior. Ele fala: tocai a trombeta em Sião. Eu preciso que essa trombeta toque dentro de mim. Eu preciso que o meu espírito seja despertado. Eu quero pedir por isso. Eu quero pedir pelo aumento e sensibilidade do nosso coração quanto à atividade profética do Espírito Santo, o preparar da igreja para a volta de Jesus. Vamos pedir por isso. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, sensibiliza o nosso coração diante do dia do Senhor. Sensibiliza o nosso coração diante dos eventos que estão por vir, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a esperança do chamado que o Senhor nos fez. Pai, em nome de Jesus, libera espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sacode a nossa vida, sacode nossos dias, sacode nosso coração, abala tudo que pode ser abalado, tudo que não tem peso eterno em nossa vida, tudo que não é eterno, tudo que não vai durar no dia do Senhor, tudo que é feno, tudo que é palha, tudo que é madeira e pode queimar. Deus, começa a queimar agora. Não queremos que queime naquele dia e sejamos envergonhados. Hey! Hey! Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Em mim. Em mim. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Em mim. Sim. Peça para que Jesus queime tudo que não é eterno. Queima tudo que não é eterno em mim, Senhor. Tudo que não reflete teu caráter, tudo que não reflete sua santidade. Jesus, eu te peço, queima, queima, queima isso em mim. Eu quero santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Deixa o fogo queimar agora. Yeah! Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor libere fogo no nosso interior. Eu não estou apenas falando de manifestação de poder, mas santificação do nosso interior. Por muitos anos, muitas igrejas fizeram uma dicotomia
É batismo com o Espírito Santo para receber poder, ou enchimento para santificação? É o mesmo Deus. O mesmo que dá poder é o mesmo que santifica. Eu sei que eu preciso dele. Quem precisa dele aqui? Eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu necessito de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de um toque do teu Espírito. Nós precisamos que o teu Espírito mova no nosso interior, mude as coisas de lugar. Senhor, nós pedimos por um enchimento do teu Espírito. Pedimos por um enchimento real, um enchimento verdadeiro. Deixa o fogo queimar agora. Vamos cantar isso. Fogo queima. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo agora. Deixa o fogo queimar agora em mim. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Yes! Libera fogo no nosso interior. Santificação. Espírito Santo, move no nosso interior. Ai! Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Deixa o fogo queimar agora. Peça a Ele por mais. Você pode sentar nesse momento. Vou pregar para você não ficar chateado. Até mesmo a Bíblia. Tô brincando. Abre em Atos capítulo 2. Não se preocupe, irmão, que eu não sou pentecostal. Eu sou pior que isso. Caralabacana, é daqueles que falam em línguas no microfone, inclusive. Sabe, eu usava muita droga, eu via muito rap. Que também era uma droga, o tipo de banda que eu ouvia. Aí eu fui no retiro, obrigado pela minha mãe, porque ela disse assim: ou você vai no retiro, ou você vai para o conselho tutelar, você vai ser preso, que eu era de menor. Pensei, bom, acho que o retiro é menos pior. Aí fui no retiro da igreja. Meu Deus, que insanidade. Você entrava no lugar, era uma tenda, e as pessoas estavam tremendo e caindo no chão, mas o culto não tinha começado. Não tinha nem música tocando, nada. Aí tinha um pregador louco que pulava num pé só, pulando para trás. Pular é estranho, num pé só é estranho, para trás é pior. Aí o baterista
no meio de uma canção, ficou cheio do Espírito Santo, se jogou por cima da bateria dos pratos, dos tons, jogou, deu um peixinho. Você pergunta, qual é o propósito disso? Não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Se era legal, bíblico, correto, eu não sei. Eu sei que eu estava indo para o inferno e era 98 e hoje eu estou aqui pregando para você. Eu sei de uma coisa: quando Deus move, não é legal, porque é totalmente desconfortável, mas ao mesmo tempo os resultados são eternos. Existe meninice? Existe. Todo mover do Espírito Santo que está acontecendo no Brasil é verdadeiro? Não, 80% é falso. Mas quem quer ter 100% de mover verdadeiro tem 0% de mover verdadeiro, porque sua tentativa de ter só mover verdadeiro te deixa tão tenso que você não consegue relaxar para fluir em nada. Eu prefiro deixar a criançada com uns 80% falso. Eu deixo eles lá, eu deixo, em nome de 20% verdadeiro que é real. Olha, a maioria das profecias que eu recebo é que o cara comeu demais à noite e está com o negócio na cabeça, que não é verdade. Mas eu prefiro instruir as pessoas nisso do que ensinar para ela que nenhuma profecia é verdadeira. Eu prefiro me aventurar na insegurança da possibilidade de errar do que ter que abraçar uma mentalidade de que Deus não está movendo mais nada e que nada mais é do que uma perspectiva iluminista da realidade de que o sobrenatural, a realidade do céu não pode invadir a terra, porque isso é que o cessacionismo é. John MacArthur, em nome dos erros que o movimento carismático tem, e tem mesmo, escreveu muita coisa. Se você não sabe, deixa para lá quem é, mas muita gente que sabe, eu sei que sabe. Caos carismático, fogo estranho, o nome dos livros dele, olha que legal. Só que sabe, a maioria do que ele fala nos livros dele eu concordo porque eu faço parte do movimento que faz a bagunça toda. Eu faço parte do movimento que falsifica a profecia. Eu faço parte. Mas em nome de tentar fazer tudo certo, é muito seguro, né? Dizer que Deus não fala mais por meio de profecia. É muito seguro. Que segurança, né? Você só tem agora os versículos. E livros e palavras são controláveis, mas um espírito que não pode ser visto é selvagem. Se nós queremos avançar em poder do Espírito Santo, se nós queremos avançar no mover que Deus está para liberar sobre a terra, nós temos que entender algo que Jesus disse para Nicodemos, inclusive, sobre o novo nascimento: que o mover do Espírito é muito mais parecido com o soprar de um vento, o que implica em insegurança para a gente, porque você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existe uma necessidade dentro de nós de controlar tudo. Nós queremos que Deus nos dê a planta e o plano dos próximos passos para os próximos anos. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A gente fala isso. E a gente quer que Ele fale. Não, daqui a 5 anos você vai fazer isso, daqui a 10 anos vai fazer aquele outro, e você vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Eu quero te garantir uma coisa. Desculpa se eu falar uma heresia para o seu mundo. Deus não vai te dar direção nenhuma, porque Ele é a própria direção. Porque Ele disse que Ele era o caminho. Ele não vai te dar um caminho, porque o caminho é Ele. Trocando em outras palavras, Deus não vai te dar um mapa. Deus vai te dar um guia turístico chamado Espírito Santo. Cada passo você pergunta para Ele. O mapa está na mão dEle, a direção está com Ele. E se nós não entrarmos nessa dimensão e realidade de não tentar mais controlar Deus, tem que abandonar isso.
A gente não pode mais controlar Deus. É tão bom ter princípios, né? Porque princípios são controláveis. Seres humanos não. Deus é uma pessoa. Deus não é um princípio. Deus tem princípios. Mas existe algo que vem antes dos princípios de Deus. Deus. Já ouviu falar assim, algumas pessoas falando, Deus submete a seus próprios princípios. Se Deus submete, aquilo que Ele submete é maior que Ele, aquilo é Deus. Deus não quebra nenhum princípio, mas alguém aqui já leu aquela passagem que os discípulos estão colhendo espigas, milho, e é sábado. E aí os fariseus falam assim: teus discípulos estão fazendo o que não é certo no sábado, estão quebrando um princípio. Já parou para pensar que Jesus não disse, não, estão quebrando não. A resposta dele é, estamos quebrando e vou te explicar por quê. Porque ele fala assim, você lembra daquela história de Davi? Como ele entrou no templo e comeu os pães que não era lícito, era só o sacerdote que podia comer? Você não acha que Davi quebrou um princípio? O princípio é, só o sacerdote pode comer o pão. Davi foi lá e comeu o pão, não sendo sacerdote. Ele quebrou um princípio. Como que Davi quebrou um princípio? E mesmo assim não desobedeceu a Deus. Não cometeu um pecado. Porque todo princípio tem um propósito. E tem gente que ama mais o princípio do que o propósito do princípio. Qual é o propósito do princípio? A presença. Todo princípio tem um propósito, o propósito de todo princípio é a presença. Ou seja, todo princípio nasce de uma intenção no coração de Deus. Como nós usamos em direito, você tem a lei, mas você tem o espírito da lei. O que é o espírito da lei? É a intenção pela qual uma lei foi dada. Davi, talvez, estava quebrando de maneira objetiva a lei, no sentido de princípio. Mas ele estava vivendo o princípio, ou melhor, ele estava vivendo o propósito por detrás do princípio, comunhão com a presença. O que aqueles princípios significavam em símbolo, Davi, em parte, já vivia como realidade. E, portanto, tais princípios eram até mesmo obsoletos diante da comunhão direta de Davi com Deus. Não que ele iria ficar desobedecendo a todo momento. Mas Jesus diz assim, nesse contexto: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Sabe o que ele quer dizer? Que o princípio do sábado, e assim todos os princípios das Escrituras, eu acredito, foram feitos para servir você na sua comunhão com Deus. Você não serve a Bíblia serve você. Falei muita heresia? Se falei, vou te provar. João 5. Eu mandei em abrir em Atos, mas estamos tranquilos. É assim mesmo. João 5, versículo 39 diz assim: vocês examinam as Escrituras,
pois julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. O que dá vida no versículo? O que na passagem, exegeticamente amado, dá vida? Bíblia ou Jesus aqui no contexto? Jesus. Então o irmão está falando para não ler a Bíblia. Eu tenho uma escola de Bíblia na minha cidade. Se eu falar isso, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. O que eu estou dizendo é o seguinte: tudo o que nós lemos deve ser um trampolim para nos lançar para o encontro com Ele. Todas as palavras que existem na Bíblia escondem por detrás delas uma realidade sólida de encontro com Deus. Nós não podemos parar nos princípios. Nós temos que ir além deles e encontrar o propósito de encontro com a presença. Vocês examinam as Escrituras, pois julgam ter nelas a vida eterna. E o sentido aqui de examinam é semelhante a um médico que olha minuciosamente. Eles eram minuciosos na análise das Escrituras, e isso é maravilhoso. O problema é quando a análise visa dissecação. Quando você analisa um sapo a ponto de dissecá-lo, o que você faz também ao mesmo tempo? Mata. Todas as vezes que seu entendimento das Escrituras é um modo de você controlar por entendimento, você dissecou e matou. Bom dia. Todas as vezes que a minha leitura da Escritura não visa um encontro, e eu estou incluindo aí teologia sistemática, qualquer coisa intelectual mesmo, nós precisamos ter a Escritura como, e é óbvio, gente, que eu não estou falando que a Escritura substitui Jesus, é óbvio que Jesus é o meio para encontro com Deus, mas de maneira humanamente falando, a Escritura é esse lugar aonde nós vamos encontrá-lo. Mas não simplesmente no que nós lemos, mas aquilo que nós lemos fala de uma pessoa. E às vezes nós temos a palavra e esquecemos a pessoa. Às vezes a gente está tão ali, vou fazer minha leitura anual da Bíblia, estou lendo a Bíblia toda uma vez por ano. Mas e ele? Até mesmo orar. Orar é um belo princípio, mas não quer dizer que se você ora, você relaciona com Ele. Porque eu posso estar falando aqui, mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, tipo um narrador de futebol, mas eu posso não estar falando com o meu amigo, com o meu Deus, com o meu Pai. Eu posso ir para a sala de oração, para o meu momento de oração, e descarregar uma torrente de palavras. Um conhecido nosso contou uma história, não sei de quem é essa história, mas me apropriei do testemunho, só não vou dizer que é meu, de um irmão que marcou um horário com Jesus para orar todos os dias lá pelas 4 da manhã. E ele ia todos os dias orar: ó Deus, Pai, em nome de Jesus, te agradeço por isso, por aquilo, por aquilo, pelo ar que eu respiro, por mãos, braços, pernas, pés, tal, orar por tudo. Orava um tempão. Aí começava o dia, maravilha. E orava vários meses. Até que um dia ele foi orar: Pai, em nome de Jesus. Ele só ouviu uma voz: mas tu é muito mal educado, hein, menino? E já é um senhor. Você vem aqui, fala um monte de coisa para mim, eu escuto. Quando eu quero falar, você levanta e vai embora. Francis Frangipane, um pastor nos Estados Unidos,
gastou um tempo em oração diante de Deus e sabe o que acontece quando o pastor ora, né? Vem avivamento. Então começou a vir avivamento na igreja dele, começou almas serem salvas, pessoas serem santificadas, transformação começou a acontecer. E por causa disso o trabalho na obra aumentou muito. Até que um dia Deus levantou um profeta do outro lado da nação, e na época fazer interestadual era caro. Quem lembra quando ligar para outro estado era caro? Minha avó até hoje, quando eu ligo no WhatsApp, ela desliga rápido. Porque ela acha que é a cobrar é alguma coisa que vai gastar muito rápido. Ela não consegue. Calma, avó. Não é um interestadual, não está cobrando, está tranquilo. Então o cara ligou de um interestadual, um profeta de outro lado da nação. Ele pensou, uau, Deus tem uma grande palavra para mim. E o profeta só disse assim: Francis, o Senhor manda te dizer, eu estou com saudade de você. Ele orou tanto, teve tanta comunhão com Deus que resultados vieram. Mas por causa dos resultados ele teve que trabalhar tanto que ele perdeu o amigo dele. O princípio tem um propósito, é a presença. Criar filhos da maneira de Deus, finanças do jeito que Deus gosta, santidade, casamento, namoro, tudo na vida, princípios maravilhosos. Esses princípios podem ser um substituto para a presença. Como assim? Eu já sei tudo. Eu já tenho resposta para tudo. Eu sou uma igreja reformada. É mesmo? Engraçado que o sujeito esqueceu uma coisa que os reformadores falavam. Ecclesia reformata, sempre reformanda. Igreja reformada, sempre reformando. Essa parte, no caso, não tem por aí. Todo mundo já chegou lá, já alcançou, já tem, já reformou, já conheceu. É a igreja ortodoxa completa, sabemos tudo da Bíblia. Se eu já sei tudo, Deus não tem mais nada para me acrescentar. O que ele disse para Laodiceia? O que ele disse para as igrejas em Apocalipse? Você diz, você tem fama de ser rico, você tem fama de ter as coisas, mas na verdade você é pobre, cega, nu, miserável. Ou seja, ela tinha uma imagem de si mesma que não era a imagem que o Messias tinha sobre ela. Quando Satanás coloca uma falsa linha de chegada na nossa vida, essa é a destruição. Nós estamos numa corrida com Jesus e ele fala, você ganhou, você venceu, você chegou. A reforma não parou. Toda geração precisa de uma reforma. E toda geração precisa de um avivamento. Mas não tem reforma e não tem avivamento se não tiver homens e mulheres da reforma e homens e mulheres do avivamento. Como eu falei, eu converti em 98. E era muito mover, uma doideira, gente. Doideira, era loucura a igreja. No meio do culto, a galera ficava, um monte de gente, correndo ao redor, assim, daqui dentro do salão, correndo, no meio da adoração. Fui orar um momento por uma irmã, eu estava ajudando assim de obreiro. Sabe, caspa. Olhei assim para a cabeça da irmã, para o cabelo, começou a encher de ouro. Mas eu não estava orando, só aconteceu mesmo. Eu só vi. Aí eu fui falar para a irmã, né? Irmã, eu acho que tem ouro no seu cabelo. A irmã se emocionou tanto que não foi o espírito, ela se jogou. Se jogou para trás. Era gente caindo, gente pulando, gente rindo, gente sendo curada. Até que um dia eu cansei. Porque tinha muito mover, mas eu senti que estava perdendo aquele que movia. Você pode perder Deus enquanto lê a Bíblia, enquanto ora, e até mesmo no mover. Porque essas coisas podem ser realidades internas que não falam de uma relação real. Perdão, podem ser coisas externas que não falam de uma relação real, interna.
Eu posso cair, eu posso falar em línguas, eu posso pular, mas em minha amizade com Ele. Davi, amigo de Deus. Salomão pegou muitos princípios que o seu pai tinha. Mas sabe como é que é, né? Pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Salomão era nobre em Deus, teve visões, teve palavras, teve um bom início, mas um péssimo fim. Não levou em frente. Ele tinha os princípios de Davi, mas ele não conhecia o propósito por detrás, a comunhão. Eu estava aqui algumas semanas atrás, no seminário, e os irmãos estavam orando, e eu olhei no corredor assim, não tinha ninguém, e me veio assim, bem no meu peito assim: eu tenho uma aliança de avivamento com esse lugar. E eu fiquei relutando em falar, mas depois de uma conversa privada eu falei com o irmão, e agora eu sinto de falar isso para vocês. Sabe qual é o motivo dos teus problemas? Deus quer te levar para um lugar que você não quer ir. Deus quer levar essa comunidade para um lugar que talvez seus indivíduos não queiram ir. Pastoreamento nas Escrituras não é apenas uma coisa que a gente faz com o indivíduo. Pastoreamento também é a direção coletiva do rebanho. Eu sinto, posso estar totalmente enganado, posso estar totalmente fora, julgue o que eu estou falando, mesmo, não é brincadeira, mas eu sinto que Deus tem uma aliança de avivamento com vocês, e isso limita muito o que vocês podem fazer, porque quando Deus dá um propósito, quando você sai dele, a gente sofre, dói, a gente perde dinheiro, a gente perde recursos, mas é só um sinal de Deus. Eu sei quando Deus está falando comigo, e quando eu não tenho mais dinheiro, porque eu não posso mais me movimentar para onde eu quero, só posso me movimentar para onde Ele quer. Existe uma aliança de avivamento sobre esse lugar. Não é de oração simplesmente, não é de missões simplesmente, não é de estudo bíblico, teologia simplesmente. Tudo isso são princípios, mas esses princípios têm um propósito: presença. Eu quero muito te incentivar a acreditar que Deus ainda derrama o seu Espírito. Não quer dizer que você vai ser uma igreja pentecostal ou neopentecostal. Não, eu não sou. Eu sou pior que isso, porque eu sou reformado, e os reformados têm que me engolir. Se Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e Martin Lloyd Jones estivessem hoje no Brasil, eles seriam expulsos da igreja que eles pastoreavam pelo menos. Tanto que até hoje ninguém tinha publicado o livro de batismo com o Espírito Santo do Dr. Martin Lloyd Jones. Eu queria ver George Whitefield pregando numa convenção reformada hoje. Iam mandar o cara embora. Eu quero ser o cara que manda o embora. Por que você não ser essa pessoa também, hein? Você é tão apaixonado por ele que você começa a incomodar as pessoas. Elas olham para você e falam: esse cara é arrogante, mas elas não conseguem resistir, elas vêm te ouvir igual. Perguntaram para um homem de Deus: por que as pessoas vêm te ouvir falar?
Ele disse: eu coloco fogo do meu próprio corpo, e as pessoas vêm me ver queimar. João Batista era uma lâmpada que ardia com fogo e iluminava com o entendimento da palavra. Eu creio que esse é o destino de vocês aqui. Essa é a vocação coletiva de vocês aqui. Vamos orar mais um pouquinho? Queimar mais um pouquinho? Eu tinha um amigo que ele já morreu para estar com o Senhor. Chamava Gregório Macnucci. Quem conhece? Já ouviu falar nele? Levanta a mão. Alguém já ouviu falar do Gregório? Gregório foi uma influência muito grande na minha vida. E às vezes ele orava assim, vai ser ridículo, tá? Mas ele orava sério. Deus, eu quero ser uma picanha assando no céu, Senhor. O que você está dizendo, Gregório? Depois de um tempo eu fiquei pensando. Já parou para pensar que os serafins queimam porque eles estão diante de um trono de fogo? Por mais que fosse engraçado o que ele dizia, o céu é um lugar de fogo e eu quero estar diante de Deus queimando. Eu quero queimar para Ele, e eu creio que você também quer. É o Espírito Santo em você que quer. Vamos buscar mais um pouquinho então, vamos ficar em pé, esperar mais um pouquinho no Senhor. Se você quer gastar um pouco mais, uns minutos em oração, vem aqui na frente, vamos, se liberta dessa cadeira aí, vem aqui na frente, vamos orar. Talvez você pode orar com seus amigos, fica livre. Quem sabe Deus coloca no seu coração amor, cuidado por alguém, para orar por ela. Ou quem sabe é você que precisa, quem sabe você quer se ajoelhar, cantar. Uma coisa eu te falo, quando eu converti, o pastor que pregou falou assim: fecha os olhos, coruja. Eu gostei disso que ele falou. Só curte Deus, olha para o céu com os olhos do coração. Se você não quer nem orar, você só quer estar diante dele, sentindo a presença, fica tranquilo, ele é seu amigo.